Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal com a notícia aí agora à noite, cara, uma notícia aí de última hora. Cruzeiro fazendo uma proposta oficial para contratar o zagueiro João Vitor aí do Vasco. Vamos falar dessa situação, o jogador se interessou muito pela proposta do Clube Mineiro. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos aqui do nosso canal. Bom, pessoal, sem enrolações, vamos aí para a notícia, né, cara? Um vídeo aqui bem mais rápido para você ficar informado do que está acontecendo no clube, né? O Cruzeiro traçou um novo alvo no mercado e fez uma proposta aí oficial para contratar o zagueiro João Vitor aí do Vasco. Após um zagueiro do Cruzeiro sofrer uma grave lesão no joelho, o Clube Mineiro busca aí zagueiros para reforçar a sua equipe e o diretor executivo lá, o grande chefe lá do futebol do Cruzeiro, atualmente é o Alexandre Matos, é o mesmo cara que trouxe o João Vitor para o Vasco. A Raposa formalizou uma proposta e já tenta convencer o Vasco a fechar o negócio. Aparentemente, a diretoria do Vasco, a princípio, não tem interesse em negociar o jogador e perdeu o seu principal zagueiro. Estaria fazendo jogo duro nas negociações. Pelo lado do Cruzeiro, Alexandre Matos é quem toca as conversas, como a gente disse, e foi o grande responsável por trazer esse jogador do Benfica para o nosso clube, né? A proposta que está na mesa inclui um alto salário com os valores que agradam o zagueiro e também a seus representantes. O jogador estaria, inclusive, gostando dessa proposta e uma possibilidade de se transferir para o Clube Mineiro. Essas são as informações que saiu agora há pouco, minutos atrás, aí do Globoesporte.com, sobre a situação do João Vitor, um jogador muito questionado no Vasco. Torcedor vascaíno, muitos não querem mais a permanência do João Vitor. Eu acho ele um jogador extremamente limitado. Não vejo ele como isso tudo. Logicamente, se a proposta for boa financeiramente, o Vasco com certeza vai rever uma possibilidade de vender o jogador. Para ressaltar que no final do ano passado, o CSKA Moscou foi uma outra equipe que demonstrou interesse no atleta, porém não teria feito uma proposta ao agrado do Vasco. Teve algumas sondagens, mas a gente não teve informações se chegou uma proposta oficial. E os valores que o clube russo queria na época, o Vasco não desejava vender, por entender que deseja recuperar o valor investido no atleta, que foi na casa de 38 milhões de reais, contando tudo aí que envolveu a transação dele do Benfica para o Vasco. Com certeza aí não sabemos o que irá acontecer, se o João Vitor vai sair ou ficar no Vasco. O fato é de que o jogador se interessou com a proposta do Cruzeiro e quem sabe pode ser que o Clube Mineiro venha forte aí para contratar esse jogador. Essa é a notícia de última hora que temos. Amanhã certamente devemos ter mais apuração sobre esse assunto e claro, vamos trazer aqui no nosso canal. Hoje um dia foi muito parado lá no Vasco, pouca movimentação, a diretoria, como a gente sabe, muito lenta, precisando urgente contratar atacantes e nada está sendo feito dentro do nosso clube. O torcedor segue esperançoso que realmente vai vir chegar esses atacantes aí, que o Vasco precisa trazer não somente um, mas pelo menos 2 a 3 jogadores para o setor ofensivo e nada concreto, né? Todos os nomes que o Vasco tentou contratar esfriaram demais. O Rony não vem mais para o Vasco, se falou bastante lá naquele Lloyd Augusto, cara, não tivemos nenhuma atualização quanto ao nome desse jogador. O último nome aí foi um Benjamin Garré, que até agora não tivemos novidades, atualizações. O Globoesporte.com confirmou que realmente o Vasco tem interesse nesse atleta, porém deseja fazer uma opção de compra. E o clube russo, que detém os direitos do atleta, deseja aí uma obrigação de compra. Com certeza pode ser algo aí que não seja tão benéfico ao Vasco, já que o jogador vem de um histórico de lesões musculares na temporada passada e teria caído fisicamente, de acordo com o Globoesporte.com. Com certeza o Vasco pode estar encontrando enormes dificuldades para fechar com esse jogador devido aí a essa preocupação, claro, para tentar fechar com ele e ele ter uma lesão aqui no nosso clube, né? Certamente a diretoria já não é criativa e ainda encontra problemas no mercado, né? Sem dinheiro fica mais difícil ainda. E o prognóstico para o Vasco da temporada é extremamente preocupante. Talvez se o Cruzeiro pagar à vista aí essa grana pelo João Vitor, pode ser que seja interessante para o Vasco, porque vai dar tempo do Vasco tentar trazer um atacante que será muito mais útil para a equipe do que o próprio João Vitor. O João Vitor tem muitos jogos importantes no ano passado, ou ele foi expulso ou ele não estava jogando por cumprir suspensão ou por lesão. O jogador aí que vira e mexe pode te deixar na mão por N motivos. Eu venderia o jogador se chegasse uma proposta à vista de 28 a 30 milhões de reais, cara. Eu venderia fácil esse jogador, porque o Vasco certamente não vai recuperar a grana que pagou por ele, trazendo ele, tirando ele lá do Benfica, né? Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre a saída do João Vitor, se você acredita que o Vasco vai ter condições financeiras de contratar atacantes
Como disse o próprio Pedrinho, só nos resta 25 milhões de reais para negociar com os jogadores e não faz dinheiro e não se faz um bom mercado no futebol brasileiro somente com essa grana, né? E ainda mais, se você tem um péssimo profissional como é o Marcelo Santana no comando aí do seu futebol, fica mais difícil ainda porque é um cara que não tem criatividade, não consegue enxergar talvez potencial em alguns outros clubes aí, jogadores mais baratos que poderiam ajudar o Vasco. Ele não consegue ver isso, nem isso o Vasco consegue fazer. Infelizmente, a situação é crítica, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da situação do João Vitor. E também tivemos uma atualização aí, só para fechar o nosso vídeo, quanto ao jogo da Copa do Brasil contra a União Rondonópolis. Essa partida foi transferida para Cariacica, no Espírito Santo, e o Vasco vai jogar lá no Espírito Santo novamente na primeira fase da Copa do Brasil. Esse jogo será na próxima terça-feira, na semana que vem. Vale ressaltar que o Vasco tem que vencer de qualquer maneira. O empate, a partida vai para pênaltis, não garante a classificação do Vasco como era no ano passado, e a derrota, logicamente, eliminará o Vasco. Só a vitória interessa. Time grande na Copa do Brasil não tem mais vantagem na primeira fase, e esse jogo passa a ser de caráter decisivo e muito preocupante para o Vasco. Porque se for eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, aí a coisa vai ficar muito feia, meu amigo, porque a janela de transferências falta apenas 17 dias para se fechar, para se encerrar aqui no Brasil. O Vasco não vai conseguir contratar jogadores nessa janela somente no meio do ano. Se não trazer atacantes e ainda ser eliminado precocemente na Copa do Brasil, o Vasco vai ser saco de pancadas no Campeonato Brasileiro e o torcedor teme pelo pior, né? O torcedor fica muito preocupado para que não aconteça algo semelhante ao que aconteceu em 2023, onde o Vasco fez um péssimo primeiro turno e precisou de um milagre para conseguir se livrar nos últimos minutos com aquele gol do Serginho, salvador da pátria, lá para o Vasco não cair de divisão. Certamente o torcedor não quer passar de novo por tudo isso e com certeza a incompetência do Pedrinho e da sua diretoria faz o torcedor ficar com medo dessa situação acontecer novamente no clube, né? Complicado demais. Esperamos aí que o Vasco resolva essa questão quanto a contratações e, claro, que vença esse jogo mais importante do ano, que é a Copa do Brasil. Muita gente está traçando esses clássicos contra o Botafogo e Flamengo como importantes. Eu discordo, cara. Para mim, a Copa do Brasil tem que ser a prioridade do Vasco. Já na próxima terça-feira, coloca time reserva contra o Flamengo, se bem que o time titular é igual o time reserva, duas porcarias, não jogam nada e, infelizmente, é uma situação complicada porque não temos elenco, né? Mas precisa dar prioridade aí para a Copa do Brasil, na minha opinião. Um jogo muito importante aí, vai ser lá em Cariacica, como eu disse. Deixa nos comentários se você acredita na classificação do Vasco aí contra a União Rondonópolis, lá em Cariacica, no Espírito Santo, e também o que você acha da venda do João Vitor e quem sabe podendo chegar a reforço, o que está bem complicado de acontecer, não é? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo mais informativo aí para você ficar por dentro das notícias do Vasco de última hora aí. Cruzeiro fazendo a proposta oficial pelo João Vitor, hein? Tamo junto e é nóis!